Bom, então agora a gente vai conversar, pessoal, um pouquinho a respeito aí dos fundamentos da reabilitação pulmonar. Então, para eu não me estender muito, só para dizer para vocês que eu sou apaixonado por essa área da reabilitação pulmonar, cardiorrespiratória, técnicas e recursos de ventilação mecânica. Já atuei em alguns hospitais aqui em São Paulo e hoje eu sou diretor acadêmico executivo do Instituto Beta e ministro algumas aulas das pós-graduações e dos cursos livres que envolvem esse tipo de conteúdo, tá bom? As perguntas vocês podem deixar no chat sem problema nenhum. Antes de começar a aula, eu só quero fazer um agradecimento para as fisioterapeutas e colegas, minhas amigas Evelyn e Etienne, que são as proprietárias, né, que desenvolvem lá o Instituto Reabilité, uma vez que elas cederam parte dos vídeos e das fotos para eu mostrar para vocês o que que é uma rotina de uma reabilitação pulmonar, tá bom? Bom, então, o que seria, na verdade, o programa de reabilitação pulmonar? É uma intervenção que ela vai abranger com base numa avaliação minuciosa do paciente, seguindo terapias adaptadas, que vai incluir, mas não limitadas, ao treinamento físico, educação e mudança de comportamento. Então, vai envolver outras atividades além dessas aqui, concebidas para melhorar a condição física e psicológica de pessoas com doenças respiratórias crônicas, com o intuito mesmo de promover o quê? A longo prazo, um comportamento que melhora a saúde dela. Ok? Então, isso é a definição que a gente tem da reabilitação pulmonar. Uma vez que a reabilitação pulmonar, ela faz parte do tratamento não farmacológico. Então, esses pacientes com doenças pulmonares crônicas, eles passam pelos pneumologistas, eles fazem acompanhamento com tratamento farmacológico e toda uma equipe, junto com a equipe médica, mas fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, nutricionistas, a gente trabalha com essa parte do tratamento não farmacológico, ok? Dentro do programa de reabilitação pulmonar. Bom, então, qual que é o paciente que vai ter indicação de fazer essa reabilitação pulmonar? Desde os pacientes com doenças pulmonares obstrutivas, então entraria aí DPOC, a asma, bronquiectasia, fibrose cística. A gente também tem o paciente que apresenta doenças restritivas. Essas avaliações, elas são feitas através da prova de função pulmonar, da espirometria, ok? Onde a gente vai conseguir identificar com os valores ali da espirometria se esse paciente tem uma característica pulmonar de doença obstrutiva ou restritiva, além da história clínica, de outras situações que a gente consegue fechar esse diagnóstico desse paciente. E pacientes no pré e pós-operatório também de doenças pulmonares, como transplante pulmonar, pneumoplastia redutora, pacientes com obesidade mórbida, apneia do sono e paciente com câncer de pulmão, ok? Bom, então, para ter o critério para incluir esses pacientes num programa de reabilitação pulmonar, é um paciente que ele tem que ter limitação, ele vai ter limitação ao exercício físico, é aquele paciente que relata dispneia. São pacientes com quadro pulmonar, com a sua doença pulmonar estável, isso é muito claro, é muito importante a gente falar sobre isso. A idade e a gravidade da doença pulmonar não são fatores de exclusão. Então, não tem essa de, meu paciente é muito grave, então ele não pode fazer reabilitação pulmonar. Não. Meu paciente ele é muito idoso, ele não pode fazer reabilitação? Não, ele pode fazer sim. Então, isso não é critério para excluir a questão da gravidade da doença pulmonar e a idade que ele apresenta, ok? E estar em tratamento rotineiro dessa doença, ok? Até mesmo, por exemplo, se for a questão do o que causa aquela lesão pulmonar é um cigarro, é importante ele ter essa consciência e um trabalho que ele precisa parar de utilizar aquele agente causador de mais lesão pulmonar, ok? Já critérios não clínicos, entraria aí a motivação, o grau de compromisso e cooperação com o programa. Também entra aí nessa vontade realmente de fazer essa reabilitação, de melhorar a função pulmonar mesmo. Não só a função pulmonar, mas, na verdade, a função, o paciente como um todo. E a gente vai entender isso que é um pouquinho diferente. Bom, então, o paciente, quando ele entra na reabilitação pulmonar, um paciente que ele apresenta uma doença pulmonar crônica, ele vai apresentar uma piora daquela função do pulmão.
Então, é aquele paciente que vai sentir falta de ar, ele vai sentir aquele cansaço, e ele para de fazer atividades, ele para de fazer atividade física para justamente não sentir mais cansaço. E isso entra num ciclo vicioso de falta de ar, descondicionamento físico e inatividade, ok? Então, esse ciclo vicioso a gente precisa quebrar quando a gente coloca ele dentro de um programa de reabilitação pulmonar. Uma vez que ele entra nesse programa de reabilitação pulmonar, ele vai ter melhoras, ele vai ter benefícios, desde reduzir os sintomas de dispneia, melhorar a tolerância ao exercício, melhora da função muscular periférica e respiratória, melhora a qualidade de vida, benefícios econômicos, um conhecimento e uma alta eficácia a respeito ali da doença que ele apresenta, que ele tem, reduz exacerbações e hospitalizações, então isso é extremamente importante para ele, melhora a função emocional, então a gente está falando aí em questões de ansiedade, de depressão, que a gente consegue ter essa melhora com a reabilitação pulmonar, além de melhorar a tolerância ao exercício, ok? Bom, então só para mostrar para vocês, o último publicação que nós tivemos da Global, o que que é a Global? É o grupo que estuda, grupo mundial mesmo, que estuda a doença pulmonar obstrutiva crônica. Da mesma forma que a gente tem para asma a GINA, aqui para o DPOC a gente tem a Global. Então é um grupo de profissionais de saúde, autoridades, que eles justamente estudam e publicam a respeito do envolvimento da conscientização sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, a última publicação deles, o que que eles apresentaram? Ó, que o programa de reabilitação pulmonar, gente, já tem um nível de evidência A, que quando esses pacientes eles são submetidos à reabilitação pulmonar, ele melhora a questão da dispneia, diminui essa sensação de dispneia, melhora o estado de saúde dele e a tolerância ao exercício. E eles viram que, da diferença de 2018 para 2020, porque isso daqui já meio que está batido. A gente sabe que colocar o paciente para fazer a reabilitação, ele vai melhorar esse estado desse paciente. E eles começaram a estudar o quê? O que mais, além de melhorar a força, melhorar teste de caminhada de 6 minutos, melhorar esse quadro funcional, a reabilitação pulmonar poderia ter um impacto. E então eles começaram a estudar, será que o programa de reabilitação pulmonar vai melhorar sintomas como ansiedade e depressão? Então, de 2018 para cá, eles começaram justamente a estudar outros efeitos que a reabilitação poderia fazer. E eles viram que o paciente, quando ele entra em programa de reabilitação pulmonar, ele reduz também sintomas de ansiedade e depressão, já apresentando um nível de evidência A. Aqui também, só para mostrar para vocês, o último guideline que a gente tem sobre reabilitação pulmonar, o treinamento muscular, o treinamento aeróbico de membros inferiores, o treinamento de membros superiores, já tem um nível de evidência A quanto a essa questão aí de melhorar o quadro funcional do nosso paciente, a funcionalidade. Então, a gente sai da CID, do diagnóstico da doença, que é DPOC, asma, e vai na funcionalidade, na CIF, o que aquela doença está trazendo de alteração funcional para o nosso paciente. Já o treinamento muscular inspiratório ainda tem um nível de evidência B, e técnicas como, por exemplo, yoga, atividades complementares, exercícios respiratórios, orientações, ainda tem um nível de evidência B, ok? Bom, então, pacientes com doenças pulmonares crônicas, não é porque ele tem uma doença, é uma doença que acomete apenas o pulmão. Devido a justamente essa falta de ar e essa inatividade, ele começa a apresentar uma limitação respiratória, um quadro de desnutrição, porque às vezes, o que que acontece? Tem pacientes que eles, na hora que comem, ele distende o abdômen, aquele diafragma ele está mais rebaixado e ele sente mais cansaço, ele sente falta de ar após comer. Então, ele deixa de comer para não sentir falta de ar, além de uma diminuição de massa muscular e, consequentemente, um descondicionamento físico crônico, ok? Então, isso tudo faz com que ele apresente uma intolerância ao exercício, ele, quando vai ser submetido a uma atividade física, ele já cansa, ele já quer parar, ele já realmente não quer fazer, o que vai aumentar o número de hospitalizações, aumentando a taxa de mortalidade, levando um impacto na qualidade de vida desse paciente. Bom, então,
Pensando nesse paciente, dentro do programa de reabilitação pulmonar, a gente precisa avaliar tanto a função pulmonar, como trabalhar a parte da função ali, da funcionalidade, da musculatura periférica, da tolerância ao exercício. Então, a espirometria, que é aquele exame que serve para avaliar a condição desse pulmão, ela vai avaliar a progressão dessa doença pulmonar e avaliar essas condições do sistema respiratório, justamente tentando dar esse diagnóstico funcional em é uma doença onde o pulmão está restritivo ou obstrutivo. E baseado nisso que nós vamos também determinar quais técnicas e quais os recursos nós vamos utilizar para esse paciente dentro da terapia respiratória que compõe, que está dentro da nossa reabilitação pulmonar também, ok? Ela não vai avaliar as consequências da doença pulmonar em questões de função metabólica do organismo. Tá, mas e aí? A gente avalia só o pulmão. E o restante da funcionalidade e a parte músculo-esquelética? Para isso existem outros testes que, infelizmente, às vezes, eles são subutilizados pela falta, na verdade, da prática do profissional em colocar esse paciente para fazer esses testes para avaliar essa tolerância ao exercício. Então, paciente com doença pulmonar não é só o pulmão, ok? Então, esses testes de campo ainda são subutilizados e eles são extremamente relevantes e fáceis de fazer. Ok? Então, na espirometria, a gente pode ter aí alguns os principais testes. A capacidade vital forçada, que é a principal que a gente faz dentro da manobra ali com esses pacientes, mas pode ser feita essa capacidade vital lenta, avaliar o pico de fluxo respiratório e um outro teste para avaliar essa questão da tolerância dessa musculatura, de reserva de musculatura respiratória, à ventilação voluntária máxima, ok? Então, para isso, a gente tem uma aula específica só de avaliação da função pulmonar, colocando na prática aí como que faz essas avaliações desses testes aí. Então, aqui só para mostrar para vocês o gráfico que a gente tem de fluxo-volume, onde a gente vai conseguir avaliar o pico de fluxo expiratório, também conhecido como peak flow, o FEF 2575, que é a análise dessa curva nessa porcentagem do fluxo expiratório. No gráfico de volume-tempo, a gente vai conseguir ter o volume expiratório forçado no primeiro segundo, o quanto que o paciente ele solta o ar nesse primeiro segundo, que é um dos principais indicadores para avaliar se esse paciente apresenta uma doença pulmonar obstrutiva. Já a CVF, que é a quantidade de ar que o paciente consegue soltar após uma inspiração máxima, ou seja, todo o ar que ele consegue soltar durante essa manobra é o que vai determinar. Então, a redução desses valores de CVF é quando esse paciente já vai apresentar um caráter restritivo e não o obstrutivo, ok? Já o índice de bode, eu até coloquei isso no grupo da gerontologia, mas eu também posso colocar lá no grupo da cardio. O que que é o índice de bode? Antigamente, a gente colocava muito no paciente de DPOC, avaliando só a prova de função pulmonar, só a espirometria. E hoje não, a gente consegue avaliar, a gente precisa avaliar esse paciente DPOC como um todo, uma vez que essa doença vai trazer outras repercussões na falta de ar, que é a dispneia. Então, na desnutrição, então, no índice de massa corpórea, que é o B, então B significa Body Index, índice de massa corpórea, o O, obstrução ao fluxo expiratório, que é a prova de função pulmonar, o D, que é a dispneia, então a escala ali da Medical Research Council sobre a dispneia, e o E, que seria a tolerância ao exercício, exercise. Então, nada mais é do que aplicar um teste de caminhada de 6 minutos. Em cima disso, a gente vai pontuar como esse paciente apresenta na avaliação do VF1, então, que é o que vai caracterizar a obstrução desse paciente, o teste de caminhada de 6 minutos, o índice de MMRC de dispneia e o índice de massa corpórea. A pontuação máxima que esse paciente pode apresentar, que é o paciente mais grave, que ele apresenta o índice de bode com valor 10, é aquele paciente que percorre menos que 149 metros, ele tem na escala de dispneia, pontua como 4, o índice de massa corpórea abaixo de 21 e um VF1 abaixo de 35% do que deveria ser predito para aquele paciente, daquela idade, daquele sexo, daquele biotipo e daquela altura. Ok? Então, esse paciente, a gente consegue ter, com esse estudo que eu posso colocar, vou colocar lá no grupo para vocês, a estimativa de mortalidade desse paciente. Ou seja, quanto maior o índice de bode, quanto mais grave for esse paciente, não só na prova de função pulmonar, mas também no índice de massa corpórea, na dispneia e na tolerância ao exercício, maior vai ser a estimativa de mortalidade dele. Então, chega a ser, no primeiro ano, de 5%,
aumentando em 2 anos ali de 31% e nos 5 anos ali de 80%. Então é aqui que a gente entra com a reabilitação pulmonar. Infelizmente, a gente não consegue melhorar essa função pulmonar dele aqui. Ok? Isso daqui, o que vai conseguir melhorar é a questão do broncodilatador, é o uso que ele vai fazer. Mas com a prática do exercício, a gente consegue diminuir a sensação de dispneia, com suporte nutricional, ele consegue melhorar o índice de massa corpórea e com a reabilitação você consegue aumentar o tempo de caminhada de 6 minutos. Então é isso que a gente faz quando esse paciente ele vai fazer atividade física, ok? Então, os testes de capacidade de exercício, da capacidade funcional, a gente consegue, ele tem como objetivo diagnosticar alguns fatores que limitam a capacidade ao exercício. É ele que vai determinar ali, às vezes, quais vão ser os valores que nós vamos utilizar de respostas que esse paciente apresentou no teste para prescrever a terapia dele, o exercício mesmo, a prescrição do exercício do treinamento, do programa de reabilitação pulmonar, a adaptação dos programas que eles deverão ser individualizados e mensurar a resposta do seu tratamento. Então, essas reavaliações a cada 2, 3 meses, ok? Além de permitir níveis adequados ali de atividade diária. Então, você consegue ter a monitorização desse paciente com uma intensidade e uma frequência para aquela reabilitação em níveis seguros para ele conseguir fazer a reabilitação. Então, nada mais é do que o que a gente precisa entender. O paciente, quando ele faz atividade física, eu saio de casa para fazer uma atividade física. Você está saindo para caminhar, você está saindo para correr, você está saindo para. Isso é uma atividade física. Por quê? Consiste em qualquer movimento corporal que, pela ação muscular, você vai aumentar a taxa metabólica comparada com o repouso. Isso é uma atividade física. Quando você está falando de um exercício físico, você precisa de ter uma atividade física estruturada, planejada, sistemática e intencional, com o objetivo de melhorar um ou mais componentes de aptidão física. Então você precisa, qual que vai ser a modalidade, qual que vai ser a frequência, qual que vai ser a intensidade, como que você vai prescrever esse exercício, ok? Melhorando essas aptidões físicas, que pode ser desde aptidão cardiorrespiratória, melhorar a composição corporal, a flexibilidade, força e resistência muscular, ou também até mesmo agilidade, velocidade, equilíbrio postural e coordenação motora. Então, quando você coloca um paciente para fazer um exercício totalmente individualizado, estabelecendo esses critérios, você vai conseguir ter essa melhora dessa aptidão física. E para você ter essa aptidão cardiorrespiratória, justamente você precisa fazer o quê? Ter uma intensidade, uma velocidade e submeter essa atividade, essa musculatura a uma carga. Aí sim você vai conseguir ter essa melhora dessa aptidão física, cardiorrespiratória. Até porque a gente tem que lembrar que a gente tem lá aquelas engrenagens que a gente aprende na fisiologia do exercício, onde a gente vai ter a condição do pulmão, a condição cardiocirculatória e a questão do músculo em utilizar esse oxigênio como fonte de energia para a atividade física. Então, lembra lá quem faz a respiração celular? É a célula ali na mitocôndrias, que vai ter lá a questão do ciclo de Krebs, utilizar esse oxigênio como fonte de energia. Então, uma vez que você coloca esse paciente para fazer uma atividade física, você está aumentando essa utilização, esse condicionamento da função pulmonar, da função cardiovascular e da função muscular, aumentando o número de capilares, aumentando essa oferta de oxigênio para o músculo, aumentando a tolerância ao exercício. Então, com essa prática do exercício físico, você consegue ter uma melhora dessas engrenagens mesmo. Pulmão, coração, sistema vascular, né, cardiocirculatório, e a parte muscular, ok? Dentro dos testes de capacidade física, pessoal, a gente tem aí desde testes de campo submáximo, aquele teste ergométrico que a gente coloca o paciente na esteira ou até mesmo na bicicleta de forma convencional, usando alguns protocolos que vai ter ali aumento de intensidade e inclinação dessa esteira, o teste ergométrico convencional com a monitorização da oximetria, e já o ergoespirométrico é que ele vai ser submetido a essa atividade com a análise da parte ventilatória, para analisar exatamente os limiares ventilatórios durante o teste de esforço, ok? Então, aqui a gente colocou aumentando essa complexidade dessas atividades, como que a gente pode avaliar essa capacidade física.
Então, aqui só para mostrar para vocês como que vai avaliar, qual é a variável utilizada, as vantagens e a limitação, a questão da expirometria, teste de caminhada de 6 minutos, shuttle test. Então, tudo isso são alguns testes para avaliar essa capacidade física do paciente. Os testes de capacidade física, a gente não tem conflito de interesse aqui, viu, gente? Então, esses são só marcas para demonstrar para vocês. Esteto, aparelho de pressão, um oxímetro de pulso, um peak flow, um aparelho de peak flow, pode ser desde o mais simples até aparelhos de peak flow, que avalia tanto o pico de fluxo respiratório como o volume expiratório forçado no primeiro e segundo, uma caixinha de som para marcar ali o metrônomo, dependendo do tipo do teste que você vai fazer, um barbante para você colocar ali a distância percorrida para marcar, às vezes, não, eu tenho ali um barbante de 30 metros para determinar o tamanho do corredor, e um frequencímetro para poder fazer essa avaliação dessa função ali de frequência cardíaca desse paciente, ok? Então, com isso, você consegue ter ali como avaliar esses testes de capacidade física do nosso paciente. Já a escala de esforço percebida, que foi desenvolvida por Borg nos anos 50, a escala de Borg desse esforço percebido, o paciente ele precisa te falar qual que é a sensação que aquela atividade, que aquele esforço, que aquela intensidade da esteira ou da bicicleta está apresentando para ele, então ele vai ter que te relatar isso. Então, a escala tradicional, ela vai do número 6 até o número 20. E ela foi modificada para a escala de Borg modificada, que ela vai de 1 até 10, ou de 0 até 10. Um é aquela tipo de atividade que não está causando nenhum tipo de desconforto, de esforço, de cansaço para aquele paciente. E já o 10 é aquela intensidade, aquela atividade está gerando o máximo de esforço. É quase impossível continuar, completamente sem fôlego, incapaz de falar. Então, a gente pode ter desde números aqui, com descrições mais simples, até o que significa cada atividade dessa. Ok? A gente coloca isso durante a atividade para avaliar o esforço percebido. E às vezes a gente faz da função pulmonar esse cansaço. Como está o Borg em questões da respiração e como que está esse Borg em relação à parte muscular periférica daquele exercício que ele está fazendo. Porque às vezes o paciente ele pode parar de fazer o exercício porque está com falta de ar, ou ele pode parar porque a musculatura dele já está fadigada. Então, são coisas diferentes, ok? Principalmente em pacientes pneumopatas. Critérios de interrupção: saturações abaixo de 85%, dor torácica, dispneia, que começa a ser intolerante, cãibras, aparência pálida e tontura. É o momento de parar aquela atividade, teste de capacidade física. Bom, e o programa, então, de treinamento físico? Ele precisa realmente ser estabelecido, de acordo aí com a American College de Sports of Medicine, uma modalidade, que tipo de modalidade que você vai trabalhar, qual que é a intensidade, o tempo que vai durar essa sessão, quantas vezes ele vai fazer por semana e quanto tempo vai durar esse programa. Aí sim você realmente está fazendo um programa individualizado de reabilitação para ele. Então a modalidade pode ser desde bicicleta, esteira, caminhadas, exercícios calistênicos, polichinelo, jogos esportivos e até mesmo yoga. Pensando no treinamento físico, é quando a gente coloca treinamento aeróbico, treinamento resistido, vai ser um treinamento combinado, alongamento, relaxamento, vai ter programa educativo. Então, tudo isso é o tipo de treinamento que você vai colocar para aquele paciente. Aqui, então, a gente pode ter aí desde treinamento aeróbico, como treinamento resistido, como que a gente prescreve a intensidade. Então, por exemplo, do aeróbico, 60% da carga máxima, ali um teste de caminhada de 6 minutos, e aqui até então, de 60% a 70% naquele teste de 1 RM, de uma repetição máxima daquele grupamento muscular, ok? Então, aqui o número de séries, o número de repetições, pensando para o treinamento resistido. Para o aeróbico, o tempo que ele vai ser utilizado. Então, aqui algumas dos protocolos que podem ser utilizados, propostos pelas diretrizes de reabilitação pulmonar. Então, aqui só para mostrar para vocês os exercícios resistidos de membros superiores, membros inferiores. Então, é muito comum a gente trabalhar, às vezes, com equipamentos de musculação para realmente permitir aí esse tipo de carga, esse trabalho com esses pacientes, ok?
Aqui, para vocês terem ideia, um tipo de exercício resistido também, então não deixa de ser um exercício resistido, porque ela está tendo a resistência contra o corpo. Então, aqui é uma paciente que até então tem uma doença pulmonar e ela acaba fazendo esses tipos de trabalho dentro lá na questão da reabilité. Então, aqui, ó, ela está com uma faixa elástica, ela faz o agachamento associado com peso ali nos membros superiores. Então, isso também faz parte do programa de exercício resistido. Então, e trabalhando muito a questão da funcionalidade também. Então, não é só fazer o movimento por fazer. Será que dá para trabalhar associado com a função? Então, normalmente é feito de 2 a 3 vezes por semana, de 1 a 3 séries, 8 a 12 repetições para cada agrupamento muscular, de 60 a 70% daquele teste de 1 RM, ok? Então, aqui a gente tem vários protocolos de treinamento muscular periférico, então, de acordo com vários estudos, avaliando ali pacientes DPOCs, então, como que vai ser utilizado essas repetições, as séries, se vai ser feito exercício em diagonal, qual que é o recurso que está sendo utilizado, se é garrafa d'água, se é faixa elástica, se é peso, então a gente acaba trabalhando aí, eu posso colocar essas tabelinhas para vocês lá no grupo sem problema nenhum. Então, aqui só para mostrar para vocês, já o treinamento aeróbico, ele pode ser associado com oxigenoterapia, então colocar em esteira, bicicleta, então é uma forma da gente trabalhar com eles. Então aqui, ó, a Etienne fazendo a reabilitação pulmonar com uma paciente, então utilizando o treinamento aeróbico, que normalmente como que a gente avalia? Se é uma atividade moderada, a gente vai trabalhar com intensidades de 60 a 80% da frequência cardíaca de reserva, que é aquela fórmula lá de Carvonen ou Carvonen que a gente acaba trabalhando para chegar ali na frequência cardíaca, a intensidade que a gente vai trabalhar dessa frequência cardíaca de reserva. Já uma atividade vigorosa vai trabalhar de 80 a 90% dessa frequência cardíaca de reserva. Então, aqui, basicamente, é a fórmula de Carvonen que está aqui descrita para vocês, ok? Então, para a gente pensar ali, o paciente precisa chegar naquela frequência cardíaca. Claro, a gente vai ter que pensar, esse paciente faz uso de medicamento? É um paciente beta bloqueado? Então, é individualizado. Esse paciente beta bloqueado, a resposta cardíaca dele vai ser completamente diferente nesse aumento de frequência cardíaca, ok? Sempre pensando, quando fazer essa atividade física, trabalhar com a escala de Borg modificada, com a intensidade de 4 a 6, que é aquele paciente que às vezes você percebe que ele já começa a ter uma fala entrecortada. Você começa a conversar com ele, ele vai fazendo a caminhada ali na esteira, você vai aumentando a intensidade, aí ele começa. Ah, não, porque ontem eu comecei a ter. Então, essa fala entrecortada já quer dizer o quê? Que ele está realmente na intensidade que não é nem muito alta e nem muito leve, ok? Então é só uma análise clínica de você entender que ele está ali entre essa fase de 4 a 6 do índice de Borg modificado, ok? Sempre tentando trabalhar com uma intensidade de 60 a 80% do VO2 pico, caso você tenha ali a prova de ergospirometria, ok? Então, aqui para vocês, uma outra tabela que mostra qual que vai ser o método utilizado para o treinamento aeróbico, qual que foi a intensidade trabalhada, qual que foi a frequência, pensando nos estudos aí, trabalhando com treinamento aeróbico, e a duração desse período desse protocolo, ok? Aqui a gente pode trabalhar, olha só, a associação, pacientes às vezes quando são submetidos à terapia aeróbica irresistida, o treinamento com oxigenoterapia, em alguns pacientes eles melhoram a tolerância, eles conseguem suportar mais aquela atividade. Então aqui está a mesma paciente fazendo treinamento resistido associado com a oxigenoterapia. Aqui na cama elástica, trabalhando o equilíbrio também, com a parte da oxigenoterapia. Você também pode fazer esse treinamento físico com o auxílio da terapia nasal de alto fluxo. Então, aquele paciente que às vezes precisa de um fluxo inspiratório maior para conseguir fazer a sua atividade que o oxigênio não consegue fazer, a terapia de oxigenoterapia convencional não consegue, então esse paciente aqui ele se beneficiava e ele só conseguia fazer esse levantar e esse sentar por mais tempo ou mais vezes quando ele estava ali utilizando o catéter nasal de alto fluxo. Então é um recurso, pessoal, que não está hoje totalmente limitado dentro da terapia intensiva. Hoje a gente tem essa terapia nasal de alto fluxo dentro do ambiente domiciliar e dentro do ambiente ambulatorial, ok? Então aqui também
treinamento resistido, treinamento associado aqui, também é um treinamento resistido aqui, associado com subir e descer, funcionalidade. Subir e descer associado com a ventilação mecânica não invasiva. Então, tanto pacientes pneumopatas e até mesmo cardiopatas com insuficiência cardíaca, eles toleram mais essa prática durante a reabilitação com o uso da ventilação não invasiva, ok? Então, aqui também para vocês um outro exemplo de um paciente fazendo exercício aeróbico associado ali com a VNI, usando o exercício resistido, fazendo exercício resistido durante a VNI, aumentando essa tolerância à prescrição do exercício. Tá joia? E por fim, então, só para mostrar para vocês, é uma frase, então, de forma de agradecimento para as meninas também: nenhum paciente é tão doente que não possa ser submetido a um programa de treinamento. Então, não tem essa de, não, meu paciente ele é muito doente, eu não posso fazer. Muito pelo contrário, você pode submeter, sim, ele a um programa de treinamento de reabilitação pulmonar. Então, aqui para vocês, pessoal, está aqui o QR Code do meu Instagram, ou vocês podem digitar lá, Pons_Alberto.